Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek, eu me chamo Tarek Abraim, sou professor de História e hoje eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre um assunto muito importante da educação básica e para aqueles que pretendem fazer concursos vestibulares. O assunto é Renascimento Cultural. Vamos para o vídeo? A ideia desse vídeo é apresentar para vocês um novo assunto de uma maneira bem panorâmica, para que quando vocês forem estudar Renascimento Artístico e Cultural, seja por conta própria, seja nas suas escolas, bem como também se você é um curioso que está aqui no YouTube querendo saber mais sobre esse assunto, você consiga já ter uma ideia mais ampla do que aconteceu e depois a gente pode aprofundar com novos vídeos ou mesmo novas abordagens. Então o que foi o Renascimento Artístico e Cultural? Foi um movimento intelectual que marcou ali a Europa Ocidental entre três grandes períodos, o século XIV, o século XV e o século XVI. Até por isso costumamos diferenciar as gerações renascentistas como a geração do Trecento, Quattrocento e Cinquecento, que são os artistas, os pintores, os intelectuais, os filósofos que viveram em cada um desses séculos. É interessante destacar que ser um pensador renascentista significa ter consciência de fazer parte de um grande movimento. Afinal de contas, muitos dos processos históricos que a gente aprende na escola, as pessoas que fizeram parte desses processos não estavam conscientes de estarem fazendo parte. Entende o que eu quero dizer? O cara que estava vivendo durante o período que a gente chama de Era Vargas, ele não pensava, estou vivendo na Era Vargas. Ele simplesmente tinha a vida cotidiana dele, estava inserido em relações políticas, pessoais, familiares, portanto, na sua cultura, na sua religião. É diferente de quando a gente estuda Renascimento, porque são intelectuais e artistas que se proclamam renascentistas, que se identificam assim. E por que é importante saber que os artistas do Renascimento se entendiam renascentistas? Porque existe aí um projeto, alguma coisa que está sendo defendida por eles por trás desse nome. O projeto é retomar os valores estéticos, filosóficos, intelectuais da antiguidade, que para aquelas pessoas era chamada de antiguidade clássica, portanto a antiguidade greco-romana. E por que eles queriam retomar esses valores? Porque de acordo com a premissa da qual eles partem, durante o período anterior à época em que viveram, o que nós conhecemos como Idade Média, houve quase que uma interrupção da vida cultural. Tanto é que esses homens e mulheres pensavam a Idade Média como a Idade das Trevas, tentando significar essa ideia de que não houve produção artística, de que não houve produção cultural, que o que houve foi sim um grande domínio religioso sobre a mentalidade das pessoas. E que, portanto, eles, artistas e intelectuais do Renascimento, estariam recuperando a época em que nós, de fato, produzimos cultura, que era a época greco-romana. Nós hoje sabemos que o ser humano é um ser cultural e que as mais diferentes e variadas manifestações se desenvolveram em todas as épocas da história das sociedades humanas. Também conhecemos, durante a Idade Média, vários elementos de grande sofisticação na produção artística, intelectual, filosófica. Aliás, foi na Idade Média que surgiram as universidades como centros de estudo laicos, portanto, sem a interferência do pensamento religioso. Além do que, dentro do seio da religião, foi produzida grande quantidade de cultura robusta, com bastante importância, que influencia até mesmo a forma de nós construirmos, de nós imaginarmos os sensos de beleza, de concepção tradicional estética, bem como também de entendermos, por exemplo, a história da sociedade europeia daquela época. Então, a forma dos renascentistas propagandearem o seu movimento era, por assim dizer, diminuindo o que se produziu durante a Idade Média, como sendo algo nulo, pouco produtivo, e tentando resgatar os valores da antiguidade greco-romana. E é por isso que, quando você analisa uma escultura do Renascimento como essa aqui, por exemplo, Davi de Michelangelo, você tem uma grande dificuldade de conseguir perceber se é uma escultura do Renascimento ou se é uma daquelas esculturas da época grega, da época romana, porque, de fato, esses artistas, esses pensadores, estariam usando como referencial para as suas produções esse referencial histórico e cultural também, por que não? Além disso, uma outra coisa interessante da gente falar sobre o Renascimento é que ele teve como berço a região em que hoje pensamos como Itália.
Naquela época não havia uma Itália unificada, mas haviam cidades, estados italianos. E esses estados italianos tinham grande herança material e imaterial da época antiga. Afinal de contas, quando você pensa uma pessoa que vive em Roma, essa pessoa está vivendo, mesmo que na época moderna, naquele lugar que foi a capital de um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Romano. Então várias ruínas, várias esculturas, vários elementos estéticos que norteiam a vida de um italiano remetem esse italiano à época da antiguidade. Então muitos dos grandes artistas do Renascimento foram artistas italianos, por causa dessa herança material, bem como também a herança imaterial. Quando a gente fala sobre herança imaterial, a gente fala sobre tradição, sobre cultura, sobre religiosidade, a gente pensa também a respeito de idioma. Então você vai perceber na visão dos italianos como povo, um povo que está bastante ainda influenciado por aquilo que a Igreja Católica preservou, que seria da época antiga. Por exemplo, o latim. A Igreja Católica se comunicava dentro dos seus rituais religiosos e também nas mensagens dentro do clero, usando esse idioma, o latim. E o latim é uma herança imaterial da época do Império Romano, portanto, é importante a gente marcar isso, que o Renascimento ele tem como lugar de origem as cidades e os estados italianos. Mas isso não significa que ele ficou circunscrito, limitado à região em que hoje é a Itália. Nós temos importantes artistas, importantes intelectuais renascentistas não italianos. Vou citar dois exemplos de escritores e poetas que não eram italianos e que fazem parte do movimento do Renascimento. Thomas Moros, autor do livro A Utopia, e William Shakespeare. São dois britânicos que fazem parte do que pensamos como renascimento artístico e cultural e que não, portanto, por serem britânicos, obviamente não são italianos. Outro exemplo interessante é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, que é um autor que vive na Holanda e que também vai ter uma grande importância na produção da sua obra dentro daquilo que se enquadra como um intelectual, um poeta, um pensador renascentista. O renascimento cultural e artístico ele parte de algumas características centrais. Existe um macete muito clássico ensinado para ajudá-los a lembrarem dessas características, que é o que vocês sentem aqui por esse canal, tenho certeza disso. O macete é a palavra carinho. A partir dessa palavra carinho, nós temos aqui as principais características intelectuais, estéticas e também artísticas, por que não, desse movimento. Onde na letra C podemos perceber a palavra classicismo, que remete a essa noção de procurar recuperar os valores da antiguidade clássica, portanto greco-romana. Na letra A, antropocentrismo, que evidencia a preocupação do pensador do Renascimento em valorizar a figura do ser humano. Conseguimos notar isso, por exemplo, aqui na pintura de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, onde, de uma maneira arrojada, ele procura pintar a figura de Deus como um ser humano, evidenciando aí o momento da criação de Adão. Podemos notar isso também nos dizeres de William Shakespeare, que exclama da seguinte maneira: que obra de arte é o homem. Notem como ele está valorizando a figura do homem sem desaperceber a importância do divino, do religioso. Estamos falando de um relato da Bíblia, no primeiro caso, que é a criação do homem por parte de Deus. Estamos falando de um reconhecimento por parte de Shakespeare que o homem seria uma obra de arte. Obra de arte de quem? Obra de arte de Deus. Isso também nos remete a uma questão. Os renascentistas não quebram a sua relação com a igreja, embora estejam cada vez mais valorizando, priorizando um pensamento racional, que é a terceira letra aqui do nosso macete, o racionalismo. O racionalismo que evidencia exatamente isso, o estímulo a uma razão, o estímulo a um pensamento crítico, a capacidade de questionar. Portanto, o intelectual do Renascimento não é um homem acomodado dentro de uma estrutura religiosa em que ele aceita aquilo que lhe é ensinado. Ele é uma pessoa que interroga, que questiona, que tenta investigar as origens. E exatamente isso, por exemplo, que o Erasmo de Roterdã faz no seu principal livro. Estou evidenciando aqui a sua obra, e que ele vai tentar refletir filosoficamente sobre a religiosidade. Então é bem interessante pensarmos que esse intelectual do Renascimento está mudando um pouco a sua percepção
em comparação com várias formas de enxergar a realidade da época anterior à sua. A letra I significa individualismo, que pressupõe essa noção de que cada um deve investigar a sua verdade e não mais reconhecer a verdade por parte de um grupo. Finalmente temos a letra N, que evidencia o naturalismo, e nós conseguimos notar nas imagens que vão aparecer aqui elementos da forma natural, por exemplo, o ser humano sendo apresentado sem roupas, sem vestes, bem como também a valorização da natureza, como nessa pintura de Sandro Botticelli, que vai evidenciar o nascimento de Vênus. Notem como existe toda uma preocupação em construir um fundo natural, a evidência de elementos da natureza sendo destacadas na obra do artista. O H aqui no nosso macete vai ser traduzido como hedonismo, que tem a ver com a valorização do belo e do prazer. E quando pensamos em valorização do belo e do prazer, pensamos que os artistas do Renascimento vão se preocupar muito com aspectos da ordem técnica. Vão desenvolver, por exemplo, a noção de perspectiva nas suas obras, ou seja, uma ideia de terceira dimensão em que a tela meio que afunila ao fundo e que faz com que nós tenhamos diferentes cenas acontecendo ao mesmo tempo na pintura renascentista. Bem como também a ideia de simetria. A proporção é uma preocupação chave da estética do Renascimento, como a gente consegue perceber aqui na obra Homem Vitruviano, produzida por Leonardo da Vinci. E a letra O evidencia o otimismo, que tem a ver muito com um traço daquela geração de pessoas. Uma geração que está superando a época da crise do feudalismo, da crise do século XIV e que está experimentando o avanço da modernidade, a construção dos estados modernos e a tentativa de recuperação das relações sociais, econômicas e políticas europeias. O otimismo fará com que parte das obras renascentistas sejam tratadas de maneira a estimular o prazer, a celebração da vida. As cores usadas pelos artistas também serão preocupadas no sentido de refletir um espírito mais feliz, mais alegre da sociedade, em detrimento de um olhar mais tenebroso, mais sombrio, que muitas vezes marcou outras correntes artísticas e culturais. Beleza, pessoal? E para a gente fechar esse breve resumo de Renascimento, eu gostaria só de lembrar vocês que o contexto histórico para que o Renascimento aconteça é justamente esse, da virada da Idade Média para a Idade Moderna, em que nós temos a crise do sistema feudal e a formação dos estados modernos, e que as ideias do Renascimento conseguem grande alcance, principalmente por causa da invenção da imprensa, que fará com que os livros produzidos pelos intelectuais do Renascimento conseguissem ser impressos em maior escala e, portanto, serem mais lidos e alcançarem, e dessa maneira, mais alcance, mais divulgação, mais pessoas conseguem ter acesso às suas ideias. Beleza? Espero que tenham gostado desse formato de vídeo aqui no canal. Então, se gostaram, não deixem de esquecer, não deixem de esquecer, olha eu. Comentem aqui se vocês gostaram desse formato de vídeo, curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, isso ajuda a gente a saber mais ou menos que tipo de conteúdo vocês gostam de assistir por aqui. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, um beijo grande, tchau, tchau!